que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Desde o primeiro dia dessa série, nós temos feito essa pergunta. Porque, segundo um escritor chamado Tozer, ele diz que o que vem à sua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante da sua vida. Talvez para alguns isso seja natural, escutar um pastor falando isso, mas quem sabe para outros seja uma dificuldade. Porque quem sabe a imagem que você tenha de Deus seja de um Deus etéreo, vago, uma luz distante, ausente, ou então um Deus carrasco, que fica te analisando, esperando você pisar na bola para te castigar, ou então um Deus que simplesmente não é Deus, não existe. Algumas pessoas pensam em Deus, e quando vão pensar em Deus, elas pensam num Deus que não existe. Quer dizer, não existe Deus. Uma pessoa declara com a própria boca: eu não creio em Deus. E eu falei aqui na semana passada, o mais certo era você nem pronunciar a palavra Deus, né? Se você não crê, você fala: eu não creio em né? Porque você já está falando Deus, já parece que tem alguma coisa, né? Mas enfim, a imagem que você tem de Deus é a coisa mais importante da sua vida. Por isso que nós nos dedicamos nesses 3 domingos a falar exatamente sobre esse tema. No primeiro domingo a gente começou falando sobre as diversas imagens que as pessoas têm de Deus, algumas dessas que eu citei e algumas outras. No segundo domingo, domingo passado, eu disse que muitas vezes a gente projeta em Deus o nosso relacionamento com os nossos pais terrenos. Ou mesmo o relacionamento que você não teve com o seu pai terreno, você projeta em Deus. Isso é muito, muito comum de acontecer, mais comum do que você imagina. As pessoas olham para Deus como olham para o pai terreno, como se o pai terreno fosse um modelo para Deus. Então, se seu pai foi ausente, você crê num Deus ausente. Se seu pai foi bravo, você crê num Deus bravo. Se seu pai foi generoso, você crê num Deus generoso. Então, a gente se confunde muito nisso. E a psicologia explica isso de uma forma brilhante. A gente passa a nossa vida atrás da aprovação do nosso pai. Nós vivemos a nossa vida querendo receber a bênção do nosso pai, mesmo quando ele já se foi. De alguma forma, tudo que a gente faz, a gente quer a aprovação. A gente quer falar: puxa, olha, ó que orgulho, olha onde meu filho está, olha o que ele conseguiu, olha o que ele conquistou, onde ele chegou. De alguma forma a gente busca isso. E muitas vezes, talvez, na maioria das vezes, a maioria de nós talvez não tenha recebido essa bênção do pai terreno. E aí crescemos pessoas perdidas, sem referência, sem uma referência de Deus, com dificuldade para crer no Deus, porque não dava para crer, não dava para confiar no Pai. Então como que eu vou confiar em Deus como Pai? Porque quando Jesus veio a esse mundo, Ele apresentou Deus como um Pai. Jesus veio, foi enviado por Deus, para que nós conhecêssemos esse Deus tão misterioso, invisível, que criou todas as coisas, impossível de condensar essa imagem dentro das nossas cabeças limitadas. Então Deus enviou Jesus para que fosse mais fácil entender quem é Deus. E quando Jesus fez esse paralelo com o Pai, e Jesus faz isso 189 vezes nos 4 evangelhos, ele se refere a Deus como Pai, a imagem de Deus ficou mais acessível. Porque eu penso num pai, mas não exatamente, necessariamente, a imagem que eu tenho do meu pai físico, mas sim um pai perfeito. O que deveria ser um pai perfeito, assim o é Deus para nós. Foi isso que Jesus veio a esse mundo nos apresentar. Lá em 1 João 3, nós lemos na semana passada, ele fala assim: vejam como é grande o amor do Pai, que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Assim Deus se apresentou a cada um de nós, como um Pai perfeito. Bom,
Aí você conhece esse Deus, Pai, e decide que a partir daquele momento você vai segui-lo. Aí você entende que Deus não é um seu pai melhorado, Ele é um pai perfeito, que se preocupa com você. Então você dá o passo, e muitos aqui já deram, alguns ainda não deram, você dá o passo de seguir ao seu pai, porque você precisa crescer, não é verdade? Todos nós, quando nascemos, tivemos alguém, o pai natural ou uma outra pessoa, alguém cuidou de nós quando éramos bebezinhos. Alguém embalou para a gente parar de chorar, alguém trocou a fraldinha ou a roupinha quando a gente fez caca, alguém nos deu banho, alguém nos alimentou, por isso estamos aqui. Quem não teve essa oportunidade não estaria aqui nessa noite. Então alguém cuidou de nós ali no começo. Mas como toda relação pai e filho, o que o pai espera de um filho é que ele se desenvolva. Você não quer ficar dando comidinha na boca de um adolescente de 14 anos de idade, nem dando banho, um jovem de 22 anos, se ele não tiver nenhum problema, motor, ou seja o que for. Se ele for um jovem saudável, você não quer ficar fazendo isso. Você não quer que seu filho de 9 anos chupe chupeta na escola. Você quer que o seu filho cresça. E assim é o nosso relacionamento com o nosso Deus, da mesma forma. Por isso que Jesus fez tudo ficar simples para a gente entender. Quando você pensa na relação pai e filho, é a mesma coisa. Deus, o Pai perfeito, que por amor tomou a iniciativa de abrir caminho para esse relacionamento conosco, enviando Jesus, enquanto éramos pecadores, Deus enviou Jesus para que nós nos reconciliássemos com Ele. Então, o amor partiu de Deus em relação a nós, como fôssemos criancinhas e bebezinhos. Deus nos amou primeiro. E quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós entramos para essa família. E agora nós temos a possibilidade de sermos abençoados. Se a gente não recebeu a bênção do nosso Pai terrestre, agora, nessa nova família, nesse novo nascimento, nós temos a oportunidade. Eu, quando nasci, há muito pouco tempo atrás, nasci no hospital evangélico e eu recebi uma certidão de nascimento. Eu trouxe minha identidade aqui porque a certidão está desmanchando. Não achei a certidão. Isso aqui é a minha identidade. É o que a gente usa mais, mas aqui diz que eu sou filho do meu pai, da minha mãe, na minha certidão tem lá o dia, a hora que eu nasci, então eu recebi uma certidão de nascimento. Quando você entra para a família de Deus, você também recebe uma nova certidão, só que você não recebe um papel, o seu nome vai para o que diz lá em Apocalipse, para o livro da vida, seu nome é registrado no livro da vida, você entra na família de Deus. E aí, o que se espera de qualquer um de nós é que cresçamos nesse relacionamento com Jesus Cristo, com Deus, crescendo com o papai, aprendendo com o papai. Tem um texto lá, se você trouxe a sua Bíblia, aliás, eu gostaria de incentivá-los a trazer as suas Bíblias, porque, tudo bem, a gente tem Bíblia no celular também, mas eu não sei você, mas eu gosto muito de fazer anotações quando eu estou lendo a Bíblia. Assim. Então, minha Bíblia é cheia de flechinha, marquinha, colorido e tal. É muito bom para quando você estiver lendo, você ter ali, se lembrar daquela mensagem, ou daquela citação, ou da palavra original no grego. É interessante você ter a sua Bíblia física mesmo nas suas mãos. Eu incentivo a todos a trazer as suas Bíblias. Mas mesmo quem estiver aí no Facebook, vai para a Bíblia agora. E abre lá em Efésios, capítulo 5. O apóstolo Paulo falando, ele fala assim, você entrou na família agora você entrou na família de Deus, o que é esperado de nós? Assim como nas nossas famílias, olha o que Paulo fala, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Olha que interessante. A primeira reação talvez seja de, como assim, imitar a Deus, né? Como
Como que eu vou imitar Deus? Eu não sei nem, não consigo ver Deus, né? Mas como que Jesus veio explicar? Deus é um pai. Então, se você estiver imitando o que Jesus fez, falou, aprendendo com o que Jesus ensinou, vivendo aquilo que Jesus ensinou, você está imitando o seu pai. É o que eu falo, é igualzinho a relação que você tem com o seu filho ou com o seu pai na sua casa, é muito parecido. Meu filhinho de 6 anos se parece demais comigo. E, às vezes, eu tenho uma foto aí, que um dia aqui na capela mesmo, a gente veio vestido igual, ó. E aí, a gente está ali com a mesma roupinha, não sei o quê. Um outro dia, eu chego em casa, não, foi de manhã, o Davi entrou lá no meu quarto, no meu armário, daqui a pouco ele saiu assim, põe a outra foto, com a minha roupa, essa é a roupa minha, meu chinelo, minha camiseta, ele se colocou e veio lá e eu caí na risada e tal. Quer dizer, obrigado, pode tirar o bonitinho dali. Meu filho está me observando, ele, por enquanto, eu sou o super-herói, eu falei esses dias, né, para ele eu sou mais forte do que o Hulk, essa fase ainda está boa demais, antes da adolescência, né, bom, enfim, mas meu filho me imita, ele está olhando para mim, ele está me observando, mais do que o que eu falo, ele copia o que eu faço. É assim que a gente cresce com Deus, da mesma maneira, é isso que Paulo está falando. Quando você nasce em espírito, quando você toma a decisão de seguir a Jesus, quando você se converte, essa palavra é uma palavra crente, né? Mas é muito fácil de entender e de tirar os preconceitos que ela abarca. A conversão é o quê? Você está indo numa direção, você mudou de direção, você converteu, fez uma conversão à direita, uma conversão à esquerda. É isso que a gente usa quando a gente fala, a pessoa se converteu, ela mudou o rumo da vida, passou a seguir a Jesus. O modelo deixou de ser aquele amigo, aquele cara da novela, tudo, agora o modelo é Jesus, aí isso é que é conversão. Então, a Bíblia diz que quando você nasce de novo, que é isso que acontece quando você recebe a Jesus, quando você crê, você recebe o Espírito Santo em você. Você começou uma nova história, você começou uma nova vida. E aí, o que você precisa fazer? Imitar o seu pai. Tomar as atitudes que o seu pai espera que você tome. Aprender com o seu pai igualzinho acontece com a gente quando a gente é um bebezinho. Quando a gente nasce, a gente recebe do nosso pai o DNA, né, que são as informações genéticas do nosso pai. Eu, desde pequenininho também, sempre ouvi, é a cara do pai, é a cara do pai. Quando eu era pequenininho, igual o Davi, assim, eu gostava disso. Aí, já na adolescência, meu pai era um cara super conservador, só andava de terno, penteava o cabelo com Gumex, era uma pasta assim que deixava o cabelo para trás. E eu não queria parecer com ele na adolescência, né? Então, o que eu fiz? Deixei meu cabelo crescer, coloquei um brinco em cada orelha e tocava guitarra, né? Com 14, 15 anos e tal. E queria ser o oposto do meu pai. Me vestia tudo com jeans desbotado, tênis, não sei o que e tal. Não queria parecer com meu pai. Mas aí, todo ano, a gente saía de férias, ia para Santa Catarina, né? Chegava lá na casa dos meus tios. O primeiro que abria a porta falava, nossa, mas é a cara do pai. Eu odiava aquilo. Mas como assim? Olha meu cabelo, olha aqui, ó. Não adianta. Eu recebi o DNA do meu pai. E à medida que eu estou envelhecendo, cada vez eu pareço mais com meu pai, né? Agora vai perdendo cabelo, aí já estamos ficando igualzinho. Daqui a pouco já não sabe se é irmão ou se é pai. Por quê? Eu recebi informações genéticas do meu pai, quando eu nasci, da mesma forma que o meu filho. Isso não adianta, você recebeu informações genéticas do seu pai e da sua mãe. Você, menina, você quer saber como é que você vai ser quando for adulta? Olha para sua mãe. Não adianta você olhar para Gisele Bündchen na capa da revista. Olha para sua mãe. E você tem aquelas informações genéticas. Você pode, sei lá, se sua mãe foi relaxada, você pode trabalhar melhor isso, cuidar da saúde, etc., mas suas informações genéticas estão ali, não adianta, tá? Vocês me desculpem. O DNA, né, se você se lembra da escola, é o ácido
desoxirribonucleico, que olha que definição interessante do DNA. É um composto orgânico cujas moléculas contêm instruções genéticas que fazem o quê? Coordenam o desenvolvimento de todos os seres humanos. Esse é o DNA que recebemos dos nossos pais. Quando você entra para a família de Deus, você entra, não é mais um DNA, mas você entra para a divina família, né? A família de Deus. É uma natureza divina que começa em você. É um outro, vamos fazer um paralelo, como se fosse um outro DNA que passa a agir em você, o DNA de Deus. Por isso, para muitos de vocês, eu tenho absoluta certeza, falo isso com toda segurança, porque aconteceu comigo também. Para muitos de vocês, não foi difícil, quando vocês conheceram de verdade Jesus, deixar um vício, deixar alguma coisa assim. Foi uma coisa que não foi difícil. Não precisou o pastor ficar falando, você precisa parar com isso, precisa parar com isso. Não foi. Você entrou numa nova natureza, você começou a se sentir mal com aquele pecado, quando é uma coisa que te prejudica, né? Você começou a se sentir mal com aquilo. Aquilo já não te agradava tanto como te agradava antes, porque você recebeu um novo DNA, uma nova natureza. E aí, você começa a tomar atitudes de acordo com aquela nova natureza que está vivendo em você. Então, digamos que se você, a Jane contou agora há pouco no testemunho, né? Ela ficou, acho que 2 anos lá em Curitiba e voltou. O que se espera de um cristão, seguidor de Jesus Cristo, é que assim, você ficou 2 anos sem ver uma pessoa, seja lá qual for, aí quando você reencontra aquela pessoa, você fala, nossa, mas você está mais parecido ainda com Jesus Cristo. Olha, você está a cara de Jesus, olha só como você está mais generoso, mais amoroso, mais paciente, mais em paz, trata bem seus filhos. Puxa vida, olha, você está mais parecido, nossa, você está a cara do papai. É assim que devia ser para todos nós. É essa caminhada, essa jornada de crescimento com o nosso Pai. Lá no livro, na epístola de 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, Pedro fala disso de uma forma bem interessante. Pedro fala assim, primeiro ele está se apresentando para as pessoas, fala assim, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Quer dizer, na medida que você conhece, paz e graça são multiplicadas em você. Seu divino poder, o divino poder de Deus, nos deu todas as coisas para a nossa vida e para a piedade. O que Pedro está querendo dizer? Pedro que conheceu Jesus intimamente, que ouviu diretamente da boca de Jesus, ele falando sobre isso. O que Pedro está querendo dizer assim? Que nós somos supridos, quando a gente nasce, entra para a família de Deus, nós somos supridos de cara com o leitinho, com o cuidado, com a troca. Deus nos recebe do jeito que a gente está, sem exigir que você seja uma outra pessoa. Ele te recebe daquele jeitinho, com todos os seus pecados, com todos os seus erros, seus deslizes, suas pisadas na bola. Deus te coloca na família assim mesmo, quando você coloca a sua fé em Jesus Cristo. Mas você é um bebezinho. Você é um bebezinho, você precisa de cuidados, você não entende ainda, você não sabe das coisas, você está começando a tatear nesse mundo espiritual, você ainda não tem noção exata de como que as coisas funcionam, você é um bebezinho. E Deus providencia tudo para você. Coloca pessoas na sua vida, uma igreja na sua vida, a Bíblia à sua disposição, para que você possa crescer. A ideia é que você se desenvolva, né? É isso que Pedro está falando. E ele faz tudo isso por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tudo isso começou por meio daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por intermédio destas, a glória e a virtude, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Essa era a promessa, que
Se você aceitasse Jesus, você participaria dessa natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, quando você nasce de novo, nasce em espírito, entra para essa família, a coisa não está concluída ali. Aquilo é o começo do que a gente chama de nossa redenção ou a nossa salvação. Quando você dá o passo, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, quando você entra nas águas, é batizado, e aquele símbolo é exatamente isso, eu estou começando uma nova vida a partir daquele dia. Quando você faz isso é só o começo. É o começo fundamental, sem esse começo não tem nada além disso. Parou ali, se não tivesse começo, não tem o resto. Mas é só o começo, você ainda é um bebezinho. Então, voltando lá em Efésios, olha que interessante a continuação do versículo que a gente leu aqui. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Agora, como filhos amados, nós precisamos aprender a viver esse amor. Como filhos amados, perdoados e muito amados por Deus, nós precisamos aprender a repartir esse amor com as outras pessoas, com os nossos, com os próximos, com os familiares, com uma comunidade. Nós precisamos aprender a viver esse amor, colocar em prática essas coisas. Mas sabe o que acontece de verdade? Em muitas igrejas, talvez até na nossa também, provavelmente na nossa também, em muitas igrejas acontece que está cheio de bebezinho. Está cheio de bebezinho. Alguns são pastores. Muitos pastores ainda são bebezinhos. Não entenderam isso. Entenderam um monte de outras coisas, de regras, do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, sabe apontar o dedo assim com muita facilidade. Isso aí tem um treinamento especial no seminário para você apontar o dedo e mostrar o defeito dos outros. Mas são bebezinhos, porque não aprenderam a viver esse amor, a receber as pessoas do jeito que elas estão, assim como Deus nos recebeu. E muitos são bebezinhos porque se recusam a crescer. É muito mais fácil você se sentir amadurecendo se você fizer cursos, discipulado 1, 2, 3, 4, 5, aí frequentar não sei quantas reuniões. Isso é mais fácil do que você amar o seu próximo. Aquela pessoa que trabalha com você, ou o membro da sua igreja, ou aquele cara do seu GA que você não foi com a cara dele de cara. É muito mais fácil você fazer coisas do que você amar. E amar, segundo Deus, é a coisa mais importante. Assim como Ele nos amou, nós devemos amadurecer nesse sentido. Então, para Jesus, o que caracteriza um seguidor dele é exatamente esse amor. Não sei se vocês se lembram, lá em João 13, Jesus, isso sai da boca de Jesus, ele fala assim, com isso, você ainda não sabe o que é esse com isso que Jesus está falando? Jesus fala assim, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Essa é a definição de discípulo de Jesus, amar as pessoas. Amar a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a si mesmo e amar as pessoas. Essa é a definição de discípulo. Então, talvez a pergunta que esteja na sua mente agora é assim, então, o que eu tenho que fazer? É uma boa pergunta, é uma ótima pergunta. Como é que eu faço se eu quiser crescer? Eu quero deixar de ser bebezinho, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero crescer nesse relacionamento. O que eu posso fazer? Então, eu vou sugerir 3 coisas muito simples que você deveria investir. A primeira coisa é exatamente num relacionamento com Deus. Um relacionamento. Você gastar tempo com seu Pai Celeste. Não é assim nos nossos relacionamentos pessoais, familiares e tudo? Quando, se meu filho quiser me conhecer bem, ou se eu quiser conhecer bem o meu pai, eu preciso conviver com ele. Então, invista no relacionamento. Invista na conversa, no diálogo. Como é que a gente chama conversa na igreja, para conversar com Deus? Como é que a gente chama?
Oração. Ué, dobra o seu joelho, abre o seu coração, fala com o seu Pai Celeste. Não foi isso que Jesus ensinou? Quando você for orar, entre no seu quarto, fecha a sua porta e se dirige ao seu Pai Celestial e diga: Pai que estás nos céus, santo é o teu nome, toda glória seja dada ao teu nome. Pai, venha o teu reino. Eu queria que o Senhor reinasse sobre a minha vida. Eu queria que as coisas fossem de acordo com a tua vontade, e não a minha. Eu queria que o Senhor fosse o rei. Eu queria que a tua vontade na minha vida prevalecesse, porque o Senhor é meu pai e eu sou filho. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Então seja feita a tua vontade. Aqui na minha casa, aqui nessa igreja, assim como nos céus. Pai, eu preciso almoçar hoje, preciso jantar, estou precisando ir no mercado. Nos dá o pão desse dia. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, porque esse mundo está muito perigoso. Qualquer lugar que eu ando, eu sou tentado a ficar com raiva, eu sou tentado a xingar, sou tentado a brigar com a minha esposa, as tentações estão por aí, sou sexualmente tentado, atraído, todo dia a gente é tentado, esse mundo não é do bem mesmo. Pai, tem hora que eu tenho a sensação de que eu não sou daqui. Alguém já teve essa sensação? Eu já tive, não sei. Então, parece que eu não pertenço a isso. Às vezes eu vejo umas coisas, eu falo, não pode ser o mesmo planeta. Mas as tentações estão aí. Então, assim, Pai, não deixa eu cair em tentação. Mas, mais do que isso, eu te peço, me livra do mal. Não deixa o mal entrar na minha casa, nem no meu coração. Não deixa eu cair na tentação e dar lugar para o mal. É assim que a gente devia falar com o nosso Pai. Todos os dias. Aí você cresce num relacionamento com Ele. Quando você busca a vontade dEle. A segunda coisa, simples também, é continuar aprendendo. Aprender. Como que você aprende sobre alguém? Lendo, conversando, estudando. Quando você está aqui, a cada mensagem, a gente se esforça no nosso limite para que fique fácil de você compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que você faz com essa informação? Você guarda lá no seu HD, num cantinho, e fala, agora eu já entendi isso, já entendi aquilo. Não vai adiantar nada, não serve para nada isso. Daqui uma semana, 2, você já esqueceu o que eu falei. Se você não colocar em prática. Então, aprender isso, aprende e aplica. Escutou o negócio, deixa eu experimentar isso, porque eu estou imitando meu pai. Quero fazer igual meu pai, que está lá no céu. Igual Jesus fazia, igual Jesus ensinava, é assim que eu quero agir. É assim que você vai crescendo, assim que você vai amadurecendo, assim que você sai da mamadeira, assim que você começa a comer uma papinha, assim que você começa a se envolver mais com coisas mais profundas. Assim você começa a amar mais, porque você vai entender melhor. E confiar na vontade de Deus. Isso é um aprendizado difícil, duro. Confiar na vontade de Deus é um aprendizado difícil. Porque é duro você não aceitar uma vontade que não seja a sua. É difícil. É muito difícil. Isso é um aprendizado. Você tem que aprender a confiar na vontade de Deus. Porque às vezes você vai pedir uma coisa, às vezes Deus vai falar, não. Talvez Ele nem te dê a resposta completa, talvez às vezes Ele fique em silêncio. Se Ele pudesse falar, quer dizer, Ele pode, mas assim, se Ele falasse com a gente de uma forma audível, talvez Deus diria para mim e para você, você não está maduro ainda para isso, não adianta você pedir isso. Não, Deus, não, só se eu ganhar muito dinheiro, não, pode deixar que eu vou investir na igreja. Deus vai falar assim, calma filho, calma, faz uma coisinha de cada vez, você ainda não está no ponto para isso. Você não está preparado, então calma. Você tem que sair da papinha, depois você começa a correr, a andar de bicicleta, a crescer um pouco mais. Aí quem sabe seja esse seu momento de eu responder essa oração. É assim um relacionamento de pai e filho, é isso que Jesus veio nos ensinar. A terceira coisa, e a mais importante, eu não sei se tem uma mais importante, mas é praticar. Aí sim, escutou, aplica. Leu, experimenta.
Você já ouviu a expressão, né? Eu preciso ver para crer, né? A gente fala isso, preciso ver para crer. Eu já falei isso, acho que umas 2 vezes aqui nessa igreja, vou falar mais umas 30 ainda. As coisas espirituais não são bem assim, elas são o contrário disso. Você precisa crer para ver, e não ver para crer. Você precisa crer, e aí, aquele que crê vai ver. Aquele que confia vai experimentar. Não existe o contrário. Você ficar de braço cruzado e falar, Deus, então me mostra, porque se você me mostrar, aí sim, quer dizer, quem que é Deus nessa parada? Quem que é Deus? É você. Você está querendo usar o papel de Deus. Fala, Deus, olha, então é o seguinte, então você faz isso, porque se você fizer, aí eu vou entender, aí eu vou fazer isso, aí eu vou seguir o Senhor direitinho. Quem é o pai de quem? Quem que é a autoridade? Então é colocar em prática, parar de ficar se queixando e viver o Evangelho, viver os ensinamentos de Jesus. Na segunda-feira, na terça-feira, não é domingo à noite, não. É todos os dias, é com seus filhos, com a sua esposa. Porque à medida que você vive, à medida que você coloca uma coisinha em prática e você vê aquilo, o resultado daquilo, você é estimulado a colocar outra coisinha em prática e outra coisinha em prática, e é assim que você vai amadurecendo e crescendo num relacionamento com Jesus. Eu não sei como cada um de vocês está hoje, não sei como está a sua vida hoje, não sei como está seu relacionamento com Deus. Eu sei uma coisa, porque está escrito nesse livro aqui. Deus te ama, você é o filho amado do Senhor. Amém? E Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você. Ele quer te ajudar a crescer. Independente da sua história, seja qual for a sua história. Às vezes, crescer para você pode significar muita dor. É difícil, quando a gente foi tirar a chupeta dos nossos filhos, foi difícil, choradeira e tudo. Quando a gente foi tirar a mamadeira, foi difícil. Quando foi tirar a fralda, a gente teve algumas experiências ruins. É a mesma coisa, sabe, Jesus veio simplificar a coisa nesses termos para que a gente pudesse entender. Às vezes vai doer para você crescer. A gente tem algumas pessoas que investem muito aqui em exercícios físicos, né? No exercício físico você fala, no pain, no gain, né? Uma frase americana assim, sem dor não tem ganho nenhum. E é assim na vida espiritual também, às vezes vai ser dolorido, mas você precisa confiar no papai. Você precisa confiar, está doendo, mas eu sei que isso é para o meu bem, eu sei que lá na frente eu vou entender o que eu estou passando, eu sei que lá na frente isso vai me fazer muito feliz. Então esse relacionamento, seja qual for a sua história, seja qual for o seu relacionamento com o seu pai terrestre, seja qual for o trauma que você tenha, Deus te ama, quer te receber na família e quer que você cresça com Ele. Essa semana eu não sei se alguns de vocês leram nos jornais uma notícia falando de um rapaz chamado Brian Jackson Jr., um americano, não sei se vocês ouviram isso. Eu li no UOL uma matéria bem longa da história desse moço. Ele, tem até a foto dele aí, esse rapaz aí, é o Brian Jackson Jr. Esse moço, os pais dele se conheceram em 91, eles trabalhavam numa base militar da Marinha, em Missouri, nos Estados Unidos. Os pais se conheceram, começaram a namorar, foram morar juntos e tiveram esse bebezinho. Aí, quando ele ainda era um bebê, esse pai era da Marinha, ele foi para a Guerra do Golfo, mas nem chegou a guerrear, mas passou um tempo fora. Quando ele voltou meio esquisito, meio diferente, começou a brigar com a mulher, falando que o filho não era dele, e começou a bater na mulher, bater no bebezinho. Eu sei que ele teve que sair de casa, e tem até uma foto do pai dele, ele é o da direita lá, o bebezinho. Ele, na verdade, ele foi numa missão na Arábia Saudita, na verdade. Bom, enfim, na Guerra do Golfo.
ele é o de bonezinho ali. Então, esse pai, por causa dessa desconfiança, tudo acabou saindo de casa, eles se divorciaram e ele tinha que pagar pensão, não queria pagar pensão, então ele fazia umas ameaças de que esse menino não ia crescer, que ele ia morrer, e não sei o quê, todo mundo achava estranho, mantinha distância dele. Mas quando esse bebezinho tinha 11 meses, ele teve uma crise de asma, foi parar no hospital, e aí do nada esse pai apareceu lá no hospital. E esse pai trabalhava num laboratório médico. E aí estava o pai, a mãe, o bebezinho, aí o pai pediu um café para a mãe foi lá buscar o café, a hora que a mãe voltou, o moleque estava berrando, e aí o pai entregou e sumiu. E ninguém soube o que aconteceu, mas a partir dali o moleque começou a ficar muito doente, e ninguém descobriu o que o menino tinha. E era crise, quase morria, e UTI, saía da UTI, ficava uns dias bons, voltava, até que foram fazendo tantos exames, descobriram que o pai injetou uma seringa de sangue com AIDS no molequinho, para que ele morresse. Naquele tempo, 91, 92 talvez, quando a AIDS era ainda, ninguém sabia nada ainda. E esse menino cresceu com esse estigma e com essa doença. E muita medicação, e o menino foi rejeitado na escola, porque AIDS, uma associação direta com homossexualismo, aí o menino sofria bullying na escola, ele cresceu com isso, a vida toda dele. E com 13 anos de idade, já um pouco melhor, porque a saúde dele, o corpo dele foi reagindo, com 13 anos de idade ele conheceu esse Deus, Pai. Com 13 anos de idade, lendo a Bíblia, no quartinho dele, esse menino conheceu esse pai. Aí ele entendeu o que é paternidade, porque até então ele não sabia. Aí ele entendeu o que era paternidade. E aí, ele começou a seguir Jesus, e queria fazer as coisas como Jesus. E essa semana, ele estava nos noticiários, porque o pai dele foi preso, e aí tinha um julgamento nessa semana do pai dele, e ele agora está com 20 e tantos anos, e ele foi nesse julgamento para ver o pai pela primeira vez, e ele perdoou o pai dele, pai terreno, mesmo sabendo que o pai ia continuar preso. Não significava, o perdão dele não significava que o pai ia ser colocado na rua, porque ele ainda é uma ameaça. Mas ele restaurou completamente a vida dele. Hoje, essa foto, esse moço vive de dar palestras. Ele tem uma instituição que chama Hope is Vital. Esperança é vital. Ele vive de dar palestras, levando esperança para as pessoas. Uma pessoa com esse histórico de pai. Mas quando ele conheceu esse pai perfeito, que restaura, que recupera, que muda, ele é uma nova pessoa. E é isso que Deus pode fazer com qualquer um de nós, com todos vocês, comigo. Não apenas nos restaurar, mas nos fazer crescer nessa nova árvore genealógica, com esse novo DNA, esse DNA divino do Senhor Deus, Criador de todas as coisas. E a nossa vida pode ser abençoada independente do que veio de herança nas nossas vidas. Eu creio nisso, e eu creio que cada um de vocês pode experimentar isso, se realmente se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu quero que o Senhor seja meu Pai para sempre, e eu quero crescer como um filhinho amado. Amém? Vamos orar? Deus, eu oro por aqueles que estão aqui essa noite e que ainda não deram esse passo de reconhecer o Senhor como o seu Deus, reconhecer Jesus como intermediário entre nós e o Senhor, e que não tiveram a oportunidade de conhecer esse Pai celeste, que nos ama, que nos amou primeiro, que continua nos amando todos os dias. Que esses, Deus, que ainda não tiveram essa experiência, Pai, que essa semana, que talvez esse dia, Senhor Deus, seja o dia onde eles vão
mudar a direção das suas vidas. Sair daqui, Senhor Deus, com o desejo de começar um relacionamento com o Senhor. Para que isso, Pai, transforme a vida deles, transforme o passado, limpe, Senhor Deus, liberte as correntes, Senhor Deus. Liberte o que ainda os prende ao passado, Senhor Deus, aquelas dores, que em nome de Jesus, através do Teu poder, Senhor Deus, essas pessoas possam ter um encontro com o Senhor. Mas eu oro por aquelas que já Te conheceram e que, por alguma razão, não têm crescido num relacionamento com o Senhor, estacionaram, não têm Te buscado, não têm lido a palavra, não têm desejado crescer no relacionamento com o Senhor, não têm demonstrado o Teu amor. Em nome de Jesus, Pai, renova esses corações nessa noite, Paizinho. Aquece esses corações, Deus. Independente de qualquer situação que esteja à nossa volta, Pai, em qualquer crise, que esses corações sejam aquecidos nessa noite pelo Teu poder, Senhor Deus. Que sejamos renovados, Senhor Deus, e reanimados a Te buscar, Senhor Deus, e a buscar esse amor, e a repartir esse amor com as outras pessoas, Pai. Que todos nós, Senhor Deus, possamos a cada dia Te conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais e viver, colocar em prática os Teus ensinamentos, para que a Tua bênção repouse sobre nós, que a Tua aprovação esteja conosco, Pai, e que possamos ser felizes para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.
Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos vocês. Uma ótima semana em nome de Jesus. Amém?